tem nada a ver, cara, a ideia dos caras. Porque eventualmente eu havia falado antes sobre a questão de furto de filhos espirituais, eu já estava vinculando as pessoas aos mandamentos. Claro que não, cara. Claro que não. Tinha dúvidas sobre isso. Eu falei furto de filho espiritual no sentido que as pessoas atacariam a mim como mãe espiritual, no sentido de que, pode até me chamar, vamos dizer, de mãe espiritual, mas vão eventualmente criticar no sentido de pegar os filhos para eles e falar, não, nós vamos tratar vocês melhores. Então vem a maternidade, no sentido até de fazer transferência. E isso seria, e aí que tá, a Bíblia falou que isso era errado, e falou que isso estava acontecendo. Não quer dizer que eu achei que só por isso eu deveria fazer a pregação dos mandamentos, é claro que não, né? Mas a continuação da pregação em Cristo até exatamente não era, para mim, exatamente um problema, porque, primeiro que eu preferia isso. Na verdade, eu preferia isso. Segundo que as pessoas iriam continuar indo na igreja. A igreja não vai agora falar dos mandamentos porque, eventualmente, eu quereria, ou mesmo até porque a Bíblia quereria, embora eu não quisesse. Até justamente porque eu estava pensando nisso, né? Mas eu não achava que as pessoas estavam vinculadas à questão mandamental, porque cada um tem a sua própria fé. Justamente, era a minha própria premissa. Era a minha própria premissa. Então, isso vamos dizer, num segundo momento. Então, eles não poderiam. É claro que, eventualmente, eles iriam, as pessoas, meus filhos espirituais iriam na igreja, não iriam escutar a palavra dos mandamentos. E mesmo a igreja poderia discordar nesse caso da própria Bíblia, que é justamente o que eu achei que estava acontecendo. Eu falei, bom, eu prefiro deixar do jeito que está, pelo menos por enquanto. E justamente eu tinha motivos fortes naquele momento, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, de não falar dos mandamentos. Então, eles achando que não. Não, se eu falei de furto de filho espiritual, porque eles estão atrelados aos mandamentos. Então, espera aí. Claro que não, cara. Não. Como se eu já estivesse dizendo, nossa, com certeza um dia eu vou pregar. Ainda mais naquela época, não tinha nada a ver. Né? Então, não era a situação. Não era o caso. E depois, mais ainda, porque justamente houve a dúvida sobre a questão da morte de filhos espirituais, que poderia caracterizar, então não tinha nada a ver. Eu já achava que era, por exemplo, alimento sólido, isso já desde antes, eu achava que geraria problema ali na questão da luta contra o mal, né? Já também expliquei essa parte. Havia problema justamente no fato de que, como eu também já falei, se houvesse pecado eu poderia ser atacado e tal, por outras, vamos dizer, entidades, alguma coisa assim. E tudo isso poderia acontecer, então não é isso, não estava vinculado. Estava falando furto de filhos espirituais, no sentido que as pessoas que estavam na igreja iriam falar que eu sou uma má mãe espiritual e eles assumiriam, às vezes, como, entre aspas, mãe adotiva, vamos dizer assim, falando mal de mim. Então esse seria o furto. Não em relação à questão doutrinária ainda, porque justamente eu não estava com certeza de que isso deveria ser feito. Mas é furto de filhos espirituais porque eles vão manter a pregação cristã. Não, mas eu não estava planejando falar dos mandamentos. É furto de filhos espirituais porque eles vão me tirar justamente do cargo nessa situação. E que a questão é que eles estavam planejando me tirar da jogada porque eles não sabiam se eu ia falar dos mandamentos ou não, e iam ficar com os filhos, vamos dizer, só para ele. Nesse sentido. Mas não que o fato de eu criticar o furto de filhos espirituais estivesse vinculando a questão mandamental. Não tinha nada a ver. Não era essa situação. Eu estava dizendo que eles estavam me tirando da jogada a nível de pregação. Então já era furto de filho espiritual, mesmo que eu não fosse falar dos mandamentos. Isso que eu estou dizendo. O furto já estava consumado já desde antes. Isso que eu estou tentando falar. Porque mesmo que eu não falasse dos mandamentos, eu iria criticar a igreja em outros pontos, até em vários outros pontos. Ia criticar não, já estava criticando. Eu fazia isso talvez mais no canal, mas lá algumas coisas eu já tinha feito também. Não sei se eu exatamente iria continuar a criticar a igreja e tal. Mas digo assim... eu não sei se isso no ministério, na pregação, seria algo sucessivo. Mas o furto de filhos espirituais não era uma vinculação mandamental, tanto que eu não tinha certeza sobre a fala. Eu não tinha certeza que era uma boa ideia. E por isso mesmo não fiz a pregação também, entre outros motivos. Esse era um deles. Então a questão não era, furto de filhos espirituais, não, com certeza eu ia falar dos mandamentos para as pessoas. Porque eventualmente eu estou considerando que é furto, então eles são meus filhos, eles só estão vinculados aos mandamentos. Mas como que eles estão vinculados aos mandamentos? Se eles podem não acreditar nos mandamentos, se eventualmente eles vão receber alimento na igreja, no caso ali físico e mesmo espiritual, eles não vão receber essa palavra lá. Só que a questão é, a igreja poderia eventualmente falar de Cristo para as pessoas, já que a fé dela e que ela prefere desse jeito, e eu até entendo, e até, pelo menos em parte, concordava, ou mesmo até preferia. Não sei se eu concordava inteiramente, mas porque justamente eu estava debatendo a questão de mandamentos. Embora eu tivesse, sim, e acreditasse que não falar dos mandamentos era uma ideia bastante interessante, talvez até a melhor. Quando
quando eu falo de furto de filhos espirituais, eu estou dizendo o seguinte: bom, eles podem eventualmente só falar de Cristo, mas que não falem de mim. Não falem de mim, porque daí realmente dá a impressão de furto. Eles estão querendo me tirar da jogada, porque mesmo que eu não fale dos mandamentos, eu vou criticar outras coisas na igreja. Então essa é a questão. Nem tudo que eu fosse fazer na igreja era vinculado a mandamentos. Até porque antes eu não sabia da validade dos mandamentos. Eu não sei se eu vou falar isso ou não. Né? E eu só fui questionar isso mais profundamente no final de 2021, quando eu vejo que o meu fundamento para não falar dos mandamentos era mais ou menos. Então é isso, eles estão tentando vincular a questão de furto de filho espiritual, dizendo que agora nasceu de novo quando eu abri o questionamento. Não tem nada a ver, isso é besteira, isso é coisa de quem? Eles estão vinculando a um argumento que eu não fiz a vinculação do argumento de, vamos dizer, filhos espirituais, mandamentos e furto. Não era disso que eu estava falando. Né? Não é isso que eu estava me referindo quando falei de furto de filhos espirituais. Então fica esse complemento no canal. E valeu, porque seria furto mesmo porque me tiraram da jogada, só porque eu ia criticar a igreja, mesmo que eu não falasse dos mandamentos. Essa é a questão. Não interessava a eles que eu permanecesse, no caso, no ministério. Então era um benefício para eles até de outras formas. Né? Então, fica esse complemento no canal e valeu, não tem nada a ver isso que eu falo.